Olá, uma boa noite a todos vocês. Espero que estejam nos ouvindo bem. É mais uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês, podendo compartilhar aqui um pouco mais sobre a psicanálise, sobre todos esses conceitos que não são tão importantes. Nós vamos agora iniciar um projeto, se assim podemos dizer, com diversas temáticas que são de suma importância para a psicanálise. Então, gostaria de convidar vocês a toda quarta-feira, sempre nesse horário, 20 horas, para que possam estar aqui presentes conosco. E seria também muito bacana se vocês pudessem ir aí se identificando, dizendo de onde estão acompanhando essas nossas transmissões. É sempre importante para nós também termos essa dimensão de onde as nossas transmissões, os nossos trabalhos também estão chegando. É muito bacana, a gente vai começar agora, então, esta série, que vamos falar sobre todos esses conceitos da psicanálise. Vamos começar agora com uma temática super importante, que é sobre a perversão. A perversão que muitas vezes é mal compreendida, muitas vezes que na própria clínica, no próprio acompanhamento, ela também tem ali as suas exigências, como qualquer uma clínica tem, como a clínica com os neuróticos ou a clínica com os psicóticos. Então, nós estamos começando agora com um pequeno livreto super interessante, chamado Perversão. É uma obrinha não muito grande, não muito extensa, mas que traz para a gente aqui muitos conteúdos. O título é esse mesmo, Perversão. É uma coleção da Clínica Psicanalítica, editada pela Casa do Psicólogo, e o autor é o Flávio Carvalho Ferraz. Então eu gostaria de convidar vocês também a conhecerem essa obra, a lerem ela também, para que a gente possa ir fazendo todo esse diálogo que vamos iniciar agora também bem mais produtivo. É super importante na formação do psicanalista sempre ter esse contato teórico, sempre buscar esse apoio, esse conhecimento, para que possa ali no cotidiano, para que possa ali no seu consultório ou no seu local de trabalho, saber lidar melhor com todas essas demandas que surgem. A perversão que nós podemos, então, pensar ela por diversas vias, diversas formas, a perversão que já faz parte ali, já logo no início dos estudos freudianos, do seu objeto de pesquisa, ele vai refazendo todas as formulações sobre a perversão ao longo da sua construção teórica. Então, nós vamos, através dessa obra Perversão, que já citei aqui, vamos percorrer aqui alguns caminhos. Eu vou realmente realizar a leitura de pequenos trechos, que são trechos importantes para todos nós, para que a gente possa ir, então, entendendo, dialogando melhor sobre isso. A perversão, que muitas vezes, quando se fala esse termo, logo a pessoa pensa imediatamente, somente por aquela forma negativa ou perverso, como aquele maldoso, aquela pessoa que tem práticas sexuais desviantes, etc. É super importante também termos em vista que a perversão chega, sim, a essas manifestações. Mas também nos é importante entender que a perversão também é parte estruturante do sujeito. Gostaria de convidar, desde o início, a gente pensar também algumas perspectivas, não só freudianas, mas algumas perspectivas pós-freudianas. Eu gostaria de destacar aqui nesse momento, então, Jacques Lacan. Jacques Lacan que propõe, então,
não como uma forma de fechamento, não é esse o objetivo, mas como uma forma de amplitude do trabalho do analista, o chamado, então, diagnóstico estrutural. O que o Lacan quer nos trazer com isso? Ele diz que o ser humano se estrutura ao longo ali da sua história, da sua subjetividade, sobre uma estrutura determinante. Essas estruturas ele denomina, então, neurose, psicose, perversão. O nosso objeto de estudo hoje, claro, é a perversão, e eu gostaria de convidar todos a pensar por esse viés psicanalítico sobre esses aspectos, então, da perversão. Já temos aqui diversas pessoas conectadas conosco, uma boa noite, é uma alegria estar com vocês. O André está aqui presente, lá de Campinas, muito bom. A Janef também, se não me engano, de Belo Horizonte, está conosco. Elza Maria também, uma boa noite. Elza está sempre acompanhando as nossas transmissões. Giovanni Machado, seja muito bem-vindo. Solano também, nosso diretor, está nos acompanhando. Vitor também está nos acompanhando. Uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, a primeira parte que nos compete é entender também por uma perspectiva terminológica, vamos dizer assim. Entender a perversão também por essas vias é super importante para nós. Nós sabemos que a perversão, muitas vezes, ela se manifesta diante de posturas que podemos chamar de posturas aéticas, aquilo que foge um pouco da ética, porque o resultado disso, muitas vezes, visa desqualificar, ferir, atingir o outro. E a fala do perverso, a gente percebe muito isso, né? Um certo movimento de aprisionamento, de vinculamento, muito interessante, que faz esse enlace nas relações. Mas, para isso, vamos entender, então, essa terminologia perversão. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, aquela grande obra freudiana, dividida de fato em 3 grandes momentos, 3 ensaios, e o primeiro destes ensaios, o Freud traz justamente essa questão sobre as parafilias, sobre essas formas desviantes. Então é super interessante a gente lembrar disso. A primeira terminologia que a gente vai abordar, então, é justamente essa, parafilia. Como a gente pode dizer, por exemplo, parapsicologia, para além da psicologia, parafilia, para além também dessas filiações, dessas formas amorosas. Se a gente busca uma definição, parafilias vem do grego, que quer dizer alguma coisa fora do amor. Fora do amor. E é justamente isso que marca muito essas características dessa estrutura perversa. Não só a forma de funcionamento, de vincular que o perverso faz, mas também quando se trata das práticas sexuais, dos desvios, da normalidade que a sexologia propõe, alguns comportamentos em torno do fetiche, o voyeur, o exibicionista e diversas outras manifestações que nós vamos ver aqui ao longo dessa nossa transmissão. A Vivian está presente conosco lá de Brasília também. O Roberto Dias. Ô, Roberto, seja bem-vindo, está sempre aqui também presente nas nossas transmissões. Muito obrigado, viu? E a Deise também. Deise, seja bem-vinda, viu? Uma alegria ter você conosco. E quando a gente pensa também a terminologia perversão, eu gostaria já de fazer uma provocação a partir da conceituação de Jacques Lacan. É super interessante como é a partir daquela operação chamada, então, o nome do pai,
proposta por Lacan, essa separação que deve haver entre a mãe e a criança, daquela relação simbiótica, e o Lacan vai, então, estruturando todo o seu pensamento a partir desta função do nome do pai, desta operação, e ali naquele momento fundamental, como vivência não só do Édipo, mas também da castração, como esses dois momentos, que são fundantes para a estrutura subjetiva do sujeito, como ali o sujeito encontra uma certa saída, uma certa espécie de estruturação, uma certa espécie também defensiva das suas fantasias, da sua sexualidade, as suas fantasias eróticas, todas aquelas fantasias que fazem parte, então, do universo infantil. Para o neurótico, então, Lacan diz que o neurótico é aquele que passa pela castração, é aquele que tem o desejo, mas teme. Ele tem um pai, mas teme o pai. O psicótico seria aquele que, de certa forma, forclui, tira, coloca de fora esta operação. Ele não aceita, de certa forma, essa incisão, esse corte, essa entrada do pai na sua história. Por isso alucina, por isso delira. E o perverso, que o Lacan faz uma homofonia. O que é uma homofonia? Uma homofonia é uma junção de duas palavras semelhantes e que ditam também sobre alguma outra coisa. Nós podemos perceber, por exemplo, nos xistes. Os xistes são sempre essa manifestação que tem também esse aspecto homofônico. Pois bem, em francês, père é uma das formas de chamar pai. O pai é père em francês. E version é versão. E o Lacan faz uma homofonia e chama perversion, a perversão, a versão do pai. Père, pai, version, versão do pai. E é justamente a partir desta ótica e dessa observação de Jacques Lacan que nós começamos a observar mais intensamente, já a partir do que Freud também nos propõe, essa forma de versionamento que o sujeito faz na estruturação perversa. Essa versão do pai, essa pessoa que não aceita o corte, essa pessoa que não aceita a castração, essa pessoa que não aceita os limites impostos, muitas vezes, pela condição, pelo meio que vive. Ele sempre quer transgredir todas as suas relações de desejo. Por isso, nós percebemos que os perversos são sempre essas formas estruturais onde o sujeito sempre rompe, sempre avança, sempre está para além. E é super interessante, por exemplo, quando formos ler aqui os relatos que também tem neste livro, nós percebemos também ali, a partir desse relato clínico, como existem situações que vão nos ajudar a situar toda essa contextualização teórica que estamos aqui fazendo. Então, como já disse, volto a repetir e frisar, é super importante ao psicanalista realmente buscar compreender, ler, debruçar-se sobre a teoria, para que quando estas manifestações surgirem ali no consultório, nos atendimentos, ele possa ter uma melhor compreensão. Bem, nós sabemos que a perversão, o próprio Freud coloca em alguns dos seus escritos, por exemplo, a dificuldade, muitas vezes, dos perversos buscarem, de fato, a análise por essas suas características perversas. Porque esse encontro dita muito sobre essa tentativa de uma espécie de gozo absoluto do sujeito, essa espécie de busca. Ou seja,
o perverso, de fato, é aquele que encontra ali prazer nessas relações, nessas formas que ele encontra ao longo do seu desenvolvimento. Pois bem, temos aqui também presente a Giordânia, lá do Rio de Janeiro, a Luísa Aquino, que sempre nos acompanha, a Cirlei, gente, eu vou até me ajustar aqui, tá, Cirlei? Porque a Cirlei é o meu superego da postura, ela sempre é quem corrige a minha postura, que às vezes eu vou descendo, vou entortando um pouco aqui a minha postura, e a Cirlei é sempre quem me corrige. E a Érica, muito bem-vinda, viu, Érica? Então, continuando, como a gente disse, o perverso geralmente vai buscar uma análise por esses motivos aqui das suas manifestações, das suas buscas, das suas atuações, né? E claro, na clínica nós percebemos que a estrutura perversa exige, de fato, do analista uma grande exigência, uma grande capacidade ética, porque vai nos presumir a neutralidade e abstinência de uma forma muito intensa. Visto que muitas vezes, justamente nessa estruturação perversa, há alguma espécie de como posso dizer, de prazer, de satisfação em causar alguma coisa no outro. Por exemplo, nas relações onde temos aqui presente o sadismo ou também o masoquismo. São formas de organização. São formas que também se debruçam, também se encontram ali nas manifestações sexuais, mas também se depara ali nas relações. Quando nós dissemos, por exemplo, sobre perversão, é super importante pensarmos duas perspectivas. As perversões sexuais e também pensarmos as perversões morais. Então, sempre que formos tratar sobre esse assunto, vamos ter sempre em mente essa distinção, tá? Das formas de manifestação. As perversões que podem se manifestar ali durante a prática sexual daquele sujeito, como uma forma de fetiche, como uma forma de sadismo, de masoquismo, de uma relação objetal, ou de diversas outras manifestações que podemos aqui elencar diversas. Por exemplo, o prazer sexual por corpos mortos, e assim tem uma infinidade de manifestações que podem estar lá no extremo, no campo de fato da patologia, e outras manifestações que podem dizer sobre a organização psíquica do sujeito. Então é sempre importante a gente fazer essas distinções. A Flávia também está presente conosco e a Carla Frazão também. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje fazendo esse estudo, então, sobre as perversões, a partir da leitura do livro Perversão, da Clínica Psicanalítica, editada pela Casa do Psicólogo, ali pelo autor Flávio Carvalho Ferraz, uma obra que vale a pena lermos. E, claro, ao longo aqui do nosso desenvolvimento, vocês podem interagir conosco. É lógico que muitas vezes não vamos conseguir responder a todos os questionamentos, mas vamos vendo aquelas que estão aqui dentro do nosso assunto e com muita alegria nós vamos, então, respondendo, tá bom? Já temos aqui uma pergunta que é super interessante, que é a do André. O que faz uma pessoa ser perversa? Ou a pessoa já nasce com esse tipo de comportamento? Um relacionamento sem sucesso pode fazer uma pessoa se tornar perversa? André, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Sempre vamos lembrar que quando se trata da psicanálise, falamos sobre a psicanálise,
nós devemos lembrar que o sujeito, ele se constitui. Todos nós somos seres constituídos. Como acontece essa constituição? Essa constituição se dá em torno de todas as experiências que o sujeito vai vivenciando. Não só dessas experiências, mas principalmente das saídas que ele encontra diante dessas ocasiões. Então, o ser na psicanálise, vamos pensar aqui de uma forma mais profunda, vamos retirar de cena alguma espécie de genética, alguma espécie de nascimento que venha já com algum certo comprometimento neurológico ou fisiológico para a criança, tá? Vamos supor que uma pessoa nasce ali fisiologicamente bem, sem nenhuma carga genética que possa determinar um estado patológico propriamente dito. Esse sujeito se constitui, tá? E na psicanálise, o perverso é também essa pessoa que se constitui a partir de todas as construções que ele vai fazendo. Existe uma série que eu estou acompanhando agora, ainda não terminei de assistir, chama Dahmer. Que cheiro é esse? É o nome da série. Tem na Netflix, também em outras plataformas, eu acredito, que é super interessante, porque trata justamente de uma pessoa que vai desenvolvendo essas características. E o interessante dessa série, André, é que vai mostrando recortes, cenas da infância desse jovem e que vamos podendo, então, acompanhar e entender o porquê de todas aquelas escolhas que ele vai fazendo ao longo da sua história. E o interessante, porque muitas vezes quando a gente pensa o perverso, o psicopata, pessoas com essas manifestações extremas, como a da série, nós pensamos que tudo acontece ali justamente no extremo. E é interessante a gente perceber como ele vai encontrando, após as suas experiências, cada vez mais essa espécie de prazer, nessa forma de dominância para com o outro. Então, o perverso na psicanálise é, sim, aquele sujeito que se constitui, aquele sujeito que vai ao longo do seu desenvolvimento, da sua construção, fazendo ali as suas escolhas, as suas descobertas e essas formas de vinculação, tá bom? Então, por essa perspectiva analítica, sempre devemos pensar o perverso, então, como essa pessoa que vai se desenvolvendo, né? A Janef colocou aqui uma contribuição super importante, que eu acho que nós temos que abordar isso mesmo, viu? Obrigado pela sua contribuição. Ela coloca: a perversão é parte do desenvolvimento psicossexual de todas as pessoas. Super correto isso, tá? O Freud, quando começa a descrever sobre a psicossexualidade, ele traz que todas as crianças vivenciam uma fase, então, denominada por Freud de fase perverso-polimorfa. E essa fase é fundamental, tá? Vamos partir de uma via biologicista, tá? Todos os animais, eles nascem, crescem e eles já vão se desenvolvendo com um destino bem instintivo, bem biológico da sua sexualidade. O ser humano não. O ser humano é esse que podemos considerar, por essa nomeação freudiana perverso-polimorfa, como que o sujeito já cresce desviante dessa norma biologicista. Tá? Perversão. O que era considerada perversão pelos sexologistas? Perversão seria toda forma de manifestação sexual que rompesse com a normalidade, que rompesse com esses princípios que até então não seriam os princípios básicos, a reprodução,
o encontro do homem com a mulher, masculino, feminino. Então, estes seriam os caminhos normais. Quando ele coloca o perverso polimorfo, a gente já aprende que a criança, desde o início da sua história, ela já começa a sair dessa norma biologicista. Ela já começa a encontrar prazeres no próprio corpo que ditam sobre uma outra espécie de relação que foge da normalidade. Por exemplo, nós não presenciamos, por exemplo, um pequeno bezerro que encontra ali talvez um outro objeto e que ele vai tentar succionar, como ele succiona ali a teta da vaca. Nós percebemos que a criança, o bebê, faz isso. Ele busca para além da satisfação instintiva. E ele encontra formas de prazeres de diversas formas, polimorfo, diversas formas que fogem da norma biologicista. Então, todas as crianças vão atravessar, como a Janef trouxe para nós aqui, esse momento, essa fase perversa polimorfa, onde se foge realmente da normalidade biologicista. E a criança começa a encontrar prazeres através da sua manifestação, da sua sexualidade em diversos outros objetos. Então, sim, todos nós atravessamos essa fase perverso polimorfa. Assim como o narcisismo, por exemplo, que faz parte da nossa constituição. E que as pessoas muitas vezes tendem a pensar o narcisismo só por uma via patológica. E não é assim. Nós devemos também pensar por essa linha, onde está na normalidade também na estruturação. Temos aqui também outra pergunta, agora do Giovanni. Com relação a uma pessoa que pratica relações sexuais promíscuas, pode ser considerada uma pessoa perversa? Em caso afirmativo, seria uma perversão sexual ou uma perversão moral? Giovanni, o interessante é sempre a gente pensar também que todo desenvolvimento psicossexual, toda a sexualidade de qualquer sujeito, seja estruturado como um neurótico, como um perverso ou como um psicótico, existe aí fantasias. Todo sujeito neurótico fantasia. Ele também tem ideias, sentimentos, formas elaboradas, capturadas em cena, que ditam sobre uma espécie de desejo que ele quer alcançar. O perverso, muitas vezes, é aquela pessoa que, inclusive, ela é um pouco sádica com os neuróticos. É como nós vamos ver isso no caso clínico aqui do livro, no momento em que o analisando fala para o analista dele, olha, enquanto eu vou para a noite, experimento diversas emoções, tenho relações sexuais, me divirto, bebo, me envolvo com as pessoas, você fica aí sentado nessa poltrona com a sua vida pacata. Ou seja, o perverso tem essa forma sádica de, principalmente com os neuróticos, de dizer ou de mostrar para eles, olha, tá vendo? Aonde você deseja, eu atuo. Aonde você não consegue romper, eu rompo. Supostamente, o perverso seria aquele que teria, então, acesso de fato ao seu desejo. Mas nós vamos, ao longo da nossa construção, perceber que não. Existe também uma falta para os perversos, tá bom? Então, é muito interessante a sua pergunta. E agora, respondendo ainda a sua pergunta, uma prática sexual ou outra não quer dizer que isso seja uma perversão, porque muitas vezes faz parte da fantasia. Faz bem para o sujeito experienciar ali novos prazeres, novas formas de relação sexual. Agora, o que determina sempre essa diferença é a intensidade e a frequência com a qual o sujeito vivencia isso. Por isso,
sempre devemos pensar essa linha que existe entre a normalidade e a patologia, entre as manifestações que podem ser ocasionais, podem ser experimentais, e aquelas manifestações que já são do campo da necessidade, são necessárias para o sujeito. Ele não encontra prazer fora dessas relações. Então, é interessante a gente observar a frequência, a intensidade, a relação que esse sujeito tem com essas formas sexuais, tá bom? A perversão moral, por exemplo, nós podemos perceber de uma manifestação sadia, muitas vezes, as pessoas que tentam controlar excessivamente a outra, e nos casos mais extremos, um exemplo muito clássico que temos, por exemplo, são os políticos. Tá? Os políticos, muitas vezes, não estou dizendo de forma generalizada, não é esse o objetivo, mas muitas vezes os políticos acabam utilizando de uma certa perversidade moral. Existe aquele livro chamado Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise, um livro do David Zimmerman, e o Dicionário de Psicanálise da Elizabeth Roudinesco, que vale a pena sempre a gente consultar todos esses termos para a gente entender toda essa amplitude do pensamento psicanalítico, tá? Então, como já disse, nós devemos pensar as perversões aqui dentro dessa constituição normal do sujeito, mas também das manifestações ali extremas, né? Então, essa delimitação, Giovanni, a gente deve pensar que quando a gente fala de perversão na psicanálise como uma estrutura pela qual o sujeito se funda, se ergue, não estamos dizendo necessariamente de perversidade. Tá? Então, essa é uma delimitação que o Flávio traz muito nessa obra dele, desse livro que a gente está utilizando como guia, tá? Essa demarcação entre perversão e perversidade. Isso torna super importante para que a gente possa entender essas relações, tá? E o Roberto Dias nos pergunta: a zoofilia se enquadra nas perversões sexuais? Sim, a zoofilia se enquadra ali nas perversões sexuais, tá? Aquela pessoa que, de certa forma, foge da normalidade, da lógica do sexo com o seu semelhante, com o ser de sua mesma espécie, passa, por exemplo, a transar com animais. Existem diversas manifestações, diversos animais, cachorros, galinhas, suínos, caprinos, equinos, enfim, a pessoa encontra nessa espécie de relação que foge da normalidade ali alguma espécie de prazer, tá? Então, super importante pensar. Nesses casos, tá, nós já estamos falando, não só o Roberto, mas também o Giovanni, todos aqueles que nos acompanham, de atos que já constituem perversidade. Tá? Então, sempre fazer essa localização e essa delimitação. Gostaria de ler um pequeno trecho aqui do livro que diz assim: Kernberg ressalta o fato de que a perversidade não é o mesmo que perversão. Muito embora, nos casos mais graves de perversão, em pacientes a quem ele atribui a presença de um narcisismo maligno, podem-se detectar evidências da perversidade, tanto na transferência como nas demais relações objetais. Portanto, nós percebemos aqui a grande importância para a psicanálise de entender de fato tudo isso que se passa. Essa constituição do narcisismo, essa tentativa de satisfação própria, única, egoísta, muitas vezes presente ali nesses narcisismos. O narcisismo que faz parte da nossa constituição natural,
todos nós temos alguma coisa do narcisismo, isso é imprescindível, tá? O narcisismo nos constitui, mais uma vez, a intensidade com que se vive é o que vai delimitar a normalidade da patologia. E, claro, entender como que essa necessidade imperativa de a sua própria satisfação marca os casos de perversão. Quando a gente chegar lá no relato clínico, nós vamos perceber muito claramente isso. Como existia esse narcisismo maligno presente no relato clínico que nós temos aqui, e essa necessidade de somente satisfazer-se através do outro e não se preocupar com a satisfação do outro, como deveria acontecer nas relações. E, claro, percebermos esta situação também no campo analítico. Eu já tive uma experiência com uma pessoa de estrutura perversa que ela lançava muitas provocações sobre a minha figura como analista. Ela sempre trazia relatos, cenas, situações, justamente com o objetivo de impactar, né? Isso fazia parte de toda a estruturação. Depois, no momento mais adequado, nós podemos, sim, falar mais sobre esse caso, sobre estas situações. Ok. O André ainda nos pergunta, aproveitando a pergunta do Giovanni, esse tipo de situação também se caracteriza como distúrbio ou doença? Olha só, André, depende da perspectiva que você quer partir, tá? É claro, se a gente for utilizar as vias nosográficas, nosológicas, nós vamos perceber que, claro, vai estar ali presente como um certo distúrbio, um certo transtorno na vida do sujeito, tá bom? Agora, na psicanálise, eu sempre convidaria todos a fazerem um questionamento. Não estou dizendo que estou certo ou errado, mas pensar essas formas elaboradas que o sujeito encontrou de satisfação, tá? Então, por algumas vias, nós vamos ter esse pensamento, mas sim, podemos pensar a perversão, sim, como essa estrutura única, que de certa forma faz ali alguma coisa em torno da transgressão, alguma coisa que sempre está para fora daquilo que seria o normal do sujeito, ok? Continuando, então, tem um primeiro momento no estudo freudiano que, na verdade, diz que a neurose fosse uma espécie, então, de negativo da perversão. E esse ponto é muito importante para a gente pensar, justamente por essas características que nós já citamos aqui, né? O perverso é aquele que não contém aquilo que o neurótico recalcou. Quer dizer que alguma coisa em torno do trabalho do recalque falha com o perverso. Por isso que, vamos dizer aqui que existe esse negativo da perversão, né? Então, esse primeiro momento tem aqui essa contribuição que o Freud nos traz, né? A neurose como negativo da perversão. A neurose é aquilo que faz o recalque, o sujeito que delimita-se com os seus limites, com as suas impossibilidades. O perverso já é esse que escapa, é esse que transgride, é esse que rompe, é esse que cria a sua própria versão, cria a própria lei. Quando a gente falava da castração, a castração é a imposição, através dessa operação também chamada por Lacan de nome do pai, é essa operação que causa uma marca, uma divisão, uma separação, uma impossibilidade do sujeito diante daquilo que ele deseja. Se o pai é um pai forte, uma imagem que faz esse afastamento, esse corte, essa cisão, a pessoa se estrutura como um neurótico. Mas se o pai
não é um pai forte, que não faz divisão, não faz barramento, não faz a operação do nome do pai, pode se estruturar aí um sujeito perverso. Mais uma vez, convido, lá no caso clínico, nós vamos falar e vamos localizar isso na fala, então, ali do analisando, né? Existe um segundo momento, então, do estudo freudiano, que gira em torno, então, do complexo de Édipo e todas as equações que ali saem, todas as equações que ali se desdobram, então, a partir do complexo de Édipo. E um terceiro momento, que já é o tempo final do pensamento freudiano, onde ele, num texto chamado, então, Fetichismo, ele vai trabalhar a questão da recusa. A recusa, que em alemão é Verleugnung. Verleugnung quer dizer uma certa recusa do sujeito da castração e também dessa sua divisão do ego. E, claro, isso traz consequências tanto aqui para a perversão, como também para a psicose. E é super interessante porque esse termo, Verleugnung, depois vai ser reformulado ali na leitura do Lacan, e o Lacan vai denominar, então, que para a psicose existe a forclusão, né? Justamente para criar aqui para a gente uma diferenciação. Tá? Então, o perverso é aquele sempre que recusa a castração. Aquela pessoa que não aceita a imposição dos limites. E, claro, isso tem tudo a ver ali com a sua constituição e com o seu desenvolvimento. Então, é super bacana. Mais uma vez eu queria dizer para vocês a importância de ler esta obra, né, A Perversão, que nós estamos fazendo, então, os nossos estudos a partir dela. Bem, o Freud, nas suas primeiras delimitações, então, sobre as parafilias, sobre as perversões, ele vai delinear, inicialmente, então, uma forma de conduta sexual em que as fantasias ligadas, então, à sexualidade pré-genital eram atuadas e não mantidas sobre o recalque. Então, esse é um ponto importante para que a gente possa pensar a perversão. O perverso é aquele que, de certa forma, se encontra mais próximo da realização do seu desejo do que os perversos. Tá? Então, nós sempre devemos nos lembrar isso. Mais tarde, claro, a perversão foi ganhando um outro contorno, um contorno mais nítido, como essa categoria, então, psicopatológica e diagnóstica, como nós falamos, a partir do estudo, então, dessa diferenciação e da estruturação diagnóstica do Lacan. Bem, é interessante, e eu gostaria de ler aqui mais um pequeno trecho desta obra com vocês, onde inclusive fala sobre aquela pergunta que a Janef fez para a gente. Para tanto, o autor dividiu, então, as manifestações da perversão do ponto de vista psicoestrutural nos seguintes grupos: sexualidade perversa polimorfa normal, que faz parte da constituição de todos os sujeitos, perversões no contexto da organização neurótica da personalidade, ou seja, já a partir dessas contribuições mesmo, da saída do Édipo, da saída da castração, específico para o masculino e para o feminino. Então, as perversões ao nível da organização da personalidade borderline, perversão combinada com um distúrbio narcísico da personalidade e perversão em casos de um narcisismo maligno. Outras formas também seriam o distúrbio de personalidade antissocial e perversões também como parte da organização psicótica da personalidade. Nós percebemos, então, que existem, a partir dessa única temática, perversão,
diversas modalidades, diversas formas que nós podemos, então, perceber todas essas manifestações, e não somente a partir daquela ideia, então, às vezes popular, que nós temos sobre os perversos. Bem, é bem interessante como que é justamente a partir da releitura freudiana que o Lacan, então, começa então a trazer essa forma então de estrutura perversa como uma certa forma de organização psíquica. Bom? Bem, se vocês tiverem alguma pergunta, vão colocando, vão postando aqui para gente, que nós vamos respondendo estas perguntas aqui ao longo do nosso desenvolvimento. Vocês que estão acompanhando, estão conseguindo entender todas as questões que vocês colocaram, conseguiram ser respondidas, podem ir colocando aqui as suas perguntas no chat, que a gente vai respondendo a essas perguntas. Bom, esse termo, né, o termo da perversão, que é um termo tão importante para a gente pensar, ele tem essa origem também, a gente disse de uma origem grega, mas ele também tem uma origem no latim, como a gente percebe nessa obra, que chama perversione, que designa um ato ou efeito de perverter, ou seja, tornar perverso ou tornar mal, corromper. Eu acho que essa palavra é a mais ideal, corromper, depravar, desmoralizar. Tá? Então, esse termo perversão pensado dessa maneira, como aquilo que corrompe, aquilo que traz alguma certa característica negativa, que foge da normalidade. Temos aquela versão lacaniana, pereversione, a versão do pai a partir da castração, e também temos esse termo, a parafilia, por exemplo, que quer dizer para além do amor, todas aquelas práticas sexuais, então, que eram tidas as parafilias, como desviantes, como formas que não ditavam necessariamente sobre o amor. O André nos pergunta aqui, poderia falar o nome da série sobre este livro, por favor? André, esse livro se chama Perversão, tá? É uma edição da Casa do Psicólogo. O autor é o Flávio Carvalho de Ferraz. Eu vou postar depois aqui nos comentários essa obra. Aqueles que tiverem interesse também, podem procurar, que vocês encontram essa obra com uma certa facilidade nas livrarias, para que vocês possam conhecer e também se beneficiar dela. Pois bem, esse termo, né, de perversão também indicava ali, já na antiguidade, alguma coisa em torno sobre aquelas pessoas que destruíam as leis, profanavam as coisas ou cerimônias sagradas. Então, isso nos faz, então, também entender por essa outra via que nós já comentamos aqui, como perverso é esse que tenta destruir, destituir, corromper as leis e tentar ter um acesso a um suposto, então, desejo absoluto, que na verdade nós vamos perceber até através do relato clínico, que por mais que a pessoa tente fazer esse movimento, ela ainda se depara sempre com a falta na sua história, tá? Aquela falta constitutiva do ser humano, tá bom? Então, dentro do contexto então freudiano, a perversão ela se decorreria justamente da impossibilidade de a corrente genital, então, da sexualidade impor-se perante as demais, em função de uma fixação ocorrida na infância, que elevaria,
uma corrente pré-genital à condição de eixo organizador da vida sexual. Isto é, de toda a gama de fantasias e atos sexuais do indivíduo. Então é bem interessante. Eu postei aí no chat essa pequena frase para que vocês possam também acompanhar. E é interessante, como já disse, percebermos ao longo do desenvolvimento do sujeito, então, esses pontos que vão ditando sobre essa espécie de fixação que o sujeito vai fazendo ali ao longo da sua história. Tá? Por isso que nós percebemos que, por exemplo, nas perversões sexuais, sempre existe um objeto pelo qual o sujeito se relaciona de uma forma muito intensa. Por exemplo, as pessoas que têm ali um desejo sexual por pés, um desejo sexual para além, com outros objetos, com outras formas de relação que sairiam da normalidade. Existe até uma série que foi lançada esse ano mesmo, 2022, sobre uma personalidade muito conhecido, Saul Klein, um dos filhos do fundador das Casas Bahias, que chama Saul Klein um Império de Abuso. É super interessante quem puder assistir essa série, acompanhar como, de certa forma, ele tinha essa relação fetichista, essa relação objetal, com cenas, com capturas muito específicas. E toda essa forma que ele criou, então, de alienar as jovens, as mulheres, para a satisfação, então, das suas necessidades, não só sexuais, mas também as suas necessidades psíquicas. Então, é super interessante a gente observar esses aspectos. Por exemplo, o que chama muita atenção nesse pequeno documentário é, por exemplo, a fantasia que ele tinha de, antes do ato sexual com essas jovens, vestir-se de príncipe. Fazia parte dessa fantasia, fazia parte dessa construção também infantil, psíquica, que ele tinha. E a fixação dele girava também em torno disso, de ser visto realmente como um príncipe, como querido, admirado, e etc. Além de todas as outras práticas sexuais perversas que podemos acompanhar lá neste documentário. Então, vale a pena para aqueles que se interessam a buscar. É uma série da UOL, tá? Saul Klein, Império de um Abuso. E por essa perspectiva, nós podemos, então, pensar que o perverso, então, seria tudo aquilo que o neurótico almeja ser, mas que não encontra permissão para tal. E esse ponto é muito importante para a gente entender a perversidade. Né? Olha que interessante. Assim, o perverso seria tudo aquilo que o neurótico almeja ser, mas não encontra permissão para tal. E é super interessante a gente pensar, mais uma vez, essa perspectiva dessa diferença estrutural ali entre o neurótico e o psicótico. Pois bem, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão. Talvez se alguém tem mais alguma pergunta, um comentário, uma contribuição para fazer sobre esses assuntos que nós já falamos até esse momento, eu peço, por favor, vamos compartilhar, vamos interagir. O objetivo não é criar aqui somente um monólogo, mas pensarmos aqui uma forma realmente interativa para a gente construir aqui os nossos pensamentos.
existe aqui um ponto que, enquanto vocês vão se organizando aí, que eu queria compartilhar, que está aqui no livro, está lá na página 29, que diz assim: nesse ponto, começamos a ver que a perversão se constitui como uma tentativa de erguer uma barreira contra a psicose, deixando um pouco para trás a figura conceitual associada à neurose, que seria o seu negativo. A neurose seria o negativo justamente nesse ponto, porque ela faz recalque. O sujeito na neurose está impedido, faz barreira, faz obstáculo, alguma coisa que impede ele de acessar aquilo que ele deseja, justamente pelo medo da castração, pela inscrição do nome do pai. E o perverso é aquele que já faz todo esse acesso, aquele que rompe, aquele que transgride e aquele que tenta acessar esse desejo e que as suas manifestações, essas suas buscas ou essas suas formas de manifestação sexuais podem também parecer alguma coisa ali da ordem da psicose. Nós temos aqui uma pergunta do Roberto, que ele nos pergunta: em que fase da vida se formam os traços perversos no ser humano? Roberto, muito bacana a sua pergunta, tá? É interessante sempre a gente pensar que existem as fases do desenvolvimento da psicossexualidade que vão criando traços que ditam de uma forma específica sobre uma região do corpo que é erotizada. Nós poderíamos dizer com muita tranquilidade que o perverso, o neurótico e o psicótico, eles vão se formando ao longo de toda essa constituição. A fase oral, anal e fálica, tá? Pensando como estruturas, como formas de organização. Porque é justamente ali na fase fálica e naquele encontro com a castração, com o complexo de Édipo, com a interdição do desejo, que o sujeito busca uma saída. Agora, esses elementos que ele vai criando ali, uma relação objetal mais intensa, ela vai sendo construída, intensificada, reexperimentada ao longo da constituição da psicossexualidade do sujeito. Então, seria muito errôneo a gente dizer o perverso se forma em tal fase, porque o ser humano é uma somatória de características, uma somatória de experiências, tá? E é justamente lá, nesse momento de definição da sua organização, da sua estrutura e da sua sexualidade, através do Édipo e da castração, que nós poderíamos dizer que ali há, assim, uma fundamentação, uma organização que mostra uma tendência maior ou para a neurose, para a psicose ou para a perversão. Então, entendemos sempre aqui de uma forma bem global, tá? Uma forma bem ampla de pensar essa construção da subjetividade do ser humano, tá bom? Bem, já estamos então chegando aqui ao final da nossa transmissão. Eu espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo. Vão lá, compartilhem também essa live com aquelas pessoas que vocês sabem que podem também gostar deste assunto. Quarta-feira que vem nós nos encontramos mais uma vez aqui para continuar falando sobre essa temática ainda em torno da perversão. Já vamos trazer o relato clínico e a gente já vai fazer as delimitações a partir da escuta das manifestações de um próprio analisando, tá bom? Gostaria de convidar vocês também a conhecer as nossas redes sociais, a conhecer lá o meu perfil no Instagram também, @psi_Bruno_Augusto, conhecerem lá o perfil também do Ibrapse, @Ibrapse,
lá no Instagram, curtirem também, compartilharem todos esses nossos conteúdos. Uma boa noite a todos vocês, espero que possam ter aí uma boa noite de descanso e quarta-feira que vem, às 20 horas, nós nos encontramos aqui novamente no nosso canal do YouTube para continuar falando, então, sobre a perversão. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.